Amém. Hoje pela manhã nós olhamos para Gênesis 15, verso 1, né? Eu serei teu grandíssimo galardão. Hoje eu quero ver agora à noite, só um aspecto disso, disso que Deus é para nós. E como eu cheguei a pincelar esse aspecto, como isso é algo que não é para um ou outro cristão. A questão é se Deus é o nosso grande galardão. Então essas verdades são sobre nós. Deus não pode ser o que Ele disse que seria para aqueles que Ele salva, sem que muitas coisas completamente diferentes do que todos os outros homens experimentam, essas pessoas experimentem, já que elas não têm essa herança, não tem esse galardão, que não é o que Deus dá, é Ele mesmo. Então, se o Evangelho de Jesus Cristo, que nós vamos celebrar tomando da Santa Ceia, é estranho para a sabedoria humana, se contém elementos ásperos, não é? E contém, eu diria até elementos brutais, elementos chocantes, como o assassinato, não é? de um inocente, de um homem inocente no centro do Evangelho. Nós nunca devemos esquecer, vamos tomar da ceia o corpo e o sangue de alguém assassinado, alguém perfeito, inocente, assassinado em nosso mundo. Isso está no centro do Evangelho. Se o Evangelho então ofende nosso senso de autossuficiência, não há nenhum conselho, não há nada bom que pudesse ser dito a nós já tínhamos a lei de Deus que realmente nós pudéssemos aplicar em nossas vidas e melhorar um grau que fosse diante dos olhos de Deus. Então, se o Evangelho ofende nosso senso de autossuficiência, se o Evangelho ofende o senso de autonomia do ser humano, mesmo no meio da igreja, as doutrinas que mais enfatizam o Evangelho fazendo isso, né, atingindo todo o senso de autossuficiência, de autonomia, enquanto Ele, naqueles que Ele salva, Ele realmente salva da destruição eterna, que não flui de outro lugar, a não ser do próprio Deus, nos assegurando beleza, deleite, felicidade plena na amizade de Deus, na comunhão com Deus, em Deus sendo o nosso Deus, em Deus sendo a nossa herança. Então há uma paixão que permeia tudo o que pertence à alma que é salva. Se Deus é a porção dela, então há uma paixão que permeia toda a alma verdadeiramente salva, e que não vai ser esmagada, né? Essa coisa que permeia a alma, o coração dessas pessoas, jamais vai ser esmagado pelo caos moral do nosso mundo, pelo caos moral da nossa cultura, dos nossos dias, ou pelo sofrimento que os cristãos devem suportar, já que eles não têm nenhum salvo-conduto em relação a qualquer tipo de sofrimento nesse mundo. Há uma paixão que surge na alma salva, que vive em um mundo que não foi salvo. Um dia esse mundo vai ser salvo, não é? Um dia, quando os filhos de Deus se revelarem, então toda a criação vai experimentar a redenção. Mas nós há uma paixão em nossas almas, nos homens regenerados, na alma salva, que vive num mundo que não foi salvo ainda. Uma das expressões mais concisas, né, um dos melhores resumos dessa paixão na alma dessas pessoas que têm Deus como sua herança, está em 2 Coríntios 6:10. O apóstolo Paulo está descrevendo sua própria experiência, sua própria vida, as próprias coisas que enchiam a sua vida. Ele está enfatizando que ele não coloca nenhum obstáculo no caminho de ninguém. Ele não é um obstáculo para as pessoas, no verso 3. Então, maravilhosamente, Paulo lista 30 coisas que marcam o seu ministério. Imagina se você tivesse que dar uma lista das coisas que marcam a sua vida, de tal maneira que você não é um obstáculo para as pessoas.
É o que o apóstolo Paulo faz. Ele diz que não é um obstáculo no caminho de ninguém, no verso 3, e depois do verso 3 ao 10, ele lista 30 coisas que marcam o seu ministério como autêntico, marcas de autenticidade de uma alma que tem Deus como sua herança, como a gente viu em Gênesis hoje. E ele disse: não dando nós escândalo em coisa alguma, não somos obstáculo para ninguém, para que o nosso ministério não seja censurado, antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Aí ele vai dizer o que ele está querendo dizer com esse em tudo: na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Ele está dizendo o seguinte: quando as pessoas nos veem em necessidade, em angústia, em aflição, eles vão ver muita paciência nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Não o que normalmente as pessoas veriam no homem experimentando essas coisas. Eles vão ver belezas quando essas coisas acontecem. Então, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Em todas essas coisas, eles veem algo, um exalar daquilo que Deus faz na alma. Ele diz: na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados ou como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Você vê que lista incrível. Ele termina a lista nos versos 8b a 10 assim, né? Nós somos tratados como impostores, mas nós somos verdadeiros. Nós somos tratados como desconhecidos e ainda somos bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como punidos, mas não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então a frase que eu estou pensando está no início do verso 10, entristecidos, mas sempre alegres. Acho um bom final para aquilo que vimos hoje pela manhã, Deus dizendo: eu serei seu grandíssimo galardão. Como Paulo quer que a gente ouça isso? Como entristecidos, mas sempre alegres. A ênfase do que ele está dizendo recai sobre a tristeza ou sobre a alegria? O que ele quer que você veja a tristeza ou a alegria? Ele está querendo falar algo sobre a alegria ou sobre a tristeza? Quando a gente dá uma olhada na lista novamente, a gente vê como funciona cada um dos pares e o que o apóstolo Paulo quer que a gente entenda, ou como ele quer que a gente veja esses pares que ele colocou. Ele diz assim no versículo 8b: como impostores, mas nós somos verdadeiros. No 9, como desconhecidos, mas bem conhecido, como morrendo, mas eis que vivemos, como punido e ainda não mortos. E aí o 10, como contristados em algumas versões, ou como entristecidos, tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Em cada um desses pares que o apóstolo Paulo foi colocando, a segunda parte permanece apesar da primeira. Ele quer enfatizar algo sobre a segunda parte, e o que elas têm em comum é que a segunda parte sempre ela permanece apesar da primeira parte. Então, sempre que a gente fala assim, nós estamos enfatizando a força e o valor, ou a surpreendente e maravilhosa existência daquilo que permanece apesar de todos os obstáculos,
daquilo que maravilhosamente continua, apesar de tudo que se levantou contra aquilo, naquela situação. Então a gente diz, olha, apesar de eu estar exausto, eu fiquei acordado a noite toda, estudei e passei no teste. Ou seja, o cansaço não é o ponto principal. Quando eu digo, apesar de todo o cansaço, não é, eu fiquei acordado e estudei, eu não estou querendo enfatizar o cansaço, como o cansaço é grande, como ele é importante. Não. A ênfase, o ponto principal da afirmação não está no cansaço. O cansaço é o obstáculo. Não é? É o obstáculo que torna a resistência. Eu fiquei acordado, apesar dele. Apesar do cansaço, eu não dormi. Então o cansaço, ele é só o obstáculo que torna a resistência surpreendente. Como tão cansado, ele conseguiu ficar acordado. E ainda conseguiu estudar. Então o cansaço é o obstáculo que torna a resistência e aquela realização surpreendente. Assim é com cada par que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele só fala o primeiro para mostrar quão grande é o segundo. Não é? Para colocar no lugar mais alto. As pessoas não nos veem, ele diz, como impostores, mas apesar disso nós somos verdadeiros. Nós somos praticamente desconhecidos no Império Romano. Não somos um figurão do Império Romano, não somos conhecidos pela cultura, nós somos um ninguém no Império Romano. Mas apesar disso, nós somos bem conhecidos pela única pessoa do universo que importa, Deus. É o que ele está dizendo. Nós estamos morrendo, ou seja, nossos corpos, o corpo de Paulo, está definhando, ele diz, todos os dias. Em outro lugar ele diz que o meu homem exterior se corrompe, não é? Mas apesar disso, nossa vida eterna em Cristo é intocável, é o que ele está dizendo. Nada nela envelhece, ela está florescendo, ela está se expandindo, está acontecendo algo oposto. Nós somos punidos, mas apesar disso, Deus ainda não achou bom nos levar para casa. É por isso que ele diz, como punidos, mas não mortos. Nós estamos, somos punidos e sofremos de várias formas aqui, mas Deus não decidiu nos levar para casa ainda. Ele decidiu que nós devemos continuar no campo de batalha. E nós estamos tristes com o pecado e a miséria do mundo e com a nossa própria dor. Mas apesar disso, nossa alegria é inabalável e constante. Como eu disse, a primeira parte sempre enfatizar a grandeza da segunda. Ora, se ele está triste com o pecado e a miséria do mundo, e a sua própria dor e o sofrimento, mas apesar disso, nossa alegria é inabalável e constante. Então que alegria é essa? Não é? Somos pobres, não é? Ele diz, ou seja, temos pouca riqueza e pouco poder no mundo, como o homem vê as coisas, mas apesar disso, estamos enriquecendo muitos com um tesouro maior do que qualquer coisa que há nesse mundo, e quando todo mundo passar, essas pessoas ainda vão estar enriquecidas com a riqueza que nós estamos transmitindo para elas. Não temos nada comparado aos amantes desse mundo, não temos nada. Mas apesar disso, somos herdeiros de Cristo e possuímos tudo o que é dele. Ele mesmo se deu a nós, como nós vimos hoje. Então, quando Paulo diz que os cristãos estão tristes, mas sempre alegres, a tristeza é o pano de fundo. E a alegria é a constante, resistente, durável e surpreendente coisa na alma regenerada. Ele está dizendo, nem tudo que o mundo pode fazer para produzir tristeza consegue abalar esta alegria. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo algo grande sobre essa alegria, algo incrível sobre essa alegria. Então, a paixão que surge na alma salva, na alma regenerada, na alma em que Deus é o seu grandiosíssimo galardão, vivendo em um mundo ainda não salvo, como eu disse que nós estamos vivendo, não é? Salvos, regenerados, mas vivendo num mundo não salvo, a paixão que surge na alma, assim salva, vivendo nesse mundo, é dolorosa, mas sempre alegre.
O que Paulo está dizendo é o seguinte: a alegria cristã é indestrutível. Totalmente indestrutível. É a alegria que está totalmente desperta para o pecado ao seu redor. Não é? Ou seja, a alegria cristã, ela não é ingênua. Não é como aquilo que o mundo chama de alegria. Os homens, para serem alegres, eles não vão pensar na morte, eles vão tentar se divertir até a morte, não é? Se entreter, e estão sempre pensando que tudo ficará bem, que daqui a pouco tudo vai melhorar, estão querendo manter um pensamento positivo sobre as coisas. Há uma ingenuidade, pensando que a humanidade é boa e ela está indo para um lugar melhor. Há uma ingenuidade, mas ele está dizendo: na alegria cristã não há ingenuidade. Ela não é alegria esquecendo coisas, esquecendo o homem exterior que está se corrompendo, esquecendo a miséria da nossa cultura, a escuridão. Não. A alegria cristã, ela sabe sobre câncer, ela sabe sobre defeitos congênitos, deficiências, decadência mental profunda. Ela sabe sobre divórcio e abuso infantil, como o aborto, por exemplo. Qual é o maior abuso infantil? O aborto. Ela sabe sobre terrorismo, terremotos, tsunamis, enchentes, hostilidades entre povos, crimes do colarinho branco, tráfico sexual, pobreza e fome, e todas as milhares de frustrações diárias que tornam a vida difícil. Ela não é ingênua, ela não é não pensar nessas coisas, fingir que elas não estão lá, fazer um culto para não pensar em nada, da mesma maneira que as pessoas usam o entretenimento. Não. O Evangelho traz vida, e as coisas vivas, elas têm mais sensibilidade do que as coisas mortas, não é? Na verdade, coisa morta não tem sensibilidade. Então, as coisas vivas veem a mesma realidade, mas elas sentem muito mais, as pessoas vivas espiritualmente. Elas têm uma visão da realidade em que traz muito mais sensibilidade, não é? E ela sente a realidade pelo que ela é. A alma salva vê muito mais tristeza no mundo do que a alma morta. A alma morta, quer de pessoas no mundo, quer de cristãos nominais, ele só vê as tristezas que atingem o corpo, a doença, a falta de recurso, a falta daquilo. Ele vê muito pouca tristeza em relação à alma salva. A alma salva vê mais tristeza, e portanto os cristãos conhecem mais tristeza do que quando estavam espiritualmente mortos. Paulo, por exemplo, olhou para a Grécia, para Atenas, e sentiu uma profunda tristeza no coração, como aquelas pessoas estavam cativas de toda sorte de idolatria. Então, só Paulo estava sentindo aquela dor profunda. Aqueles homens não estavam, não sentiam aquela tristeza. Portanto, os cristãos conhecem mais tristeza do que quando eles estavam espiritualmente mortos. Eles choram com os que choram, como está em Romanos 12:15, mas eles conhecem muito mais razões para chorar do que aqueles que estão chorando. Eles têm muito mais razões para chorar como crentes do que como incrédulos. Mesmo quando os incrédulos acham que a vida está ótima e maravilhosa, saudável e tal, o cristão tem razões para chorar. Ele vê que aquilo tudo que se pensa ser ótimo não tem nada de ótimo, está cheio de morte, ou como Isaías diz, de chagas podres não tratadas. Eles conhecem mais razões para chorar como crentes do que como incrédulos. E então nós poderíamos dizer para cada um de nós: venha a Cristo e aprenda a chorar. Venha e aprenda a gemer sobre coisas que nunca te perturbaram antes.
Venha e aprenda a gemer e a chorar sobre coisas que mais ninguém no mundo está chorando, não é? Você vai ser como Jesus, um homem de dores que sabe o que é padecer. Você pensa em tudo que esse título diz. Jesus um dia olhou para Jerusalém e chorou. Ninguém estava chorando, não é? Mas ele podia dizer: Jerusalém, Jerusalém, se você conhecesse os dias da tua paz. Ele estava chorando, mas todo mundo estava achando que estava tudo ótimo, estava tudo bem. Por que esse homem chora? Se o Brasil se tornasse um país cada vez economicamente melhor, e se todo mundo tivesse tudo, se todo mundo tivesse saudável, então as pessoas achariam que, por que você choraria? Se não houvesse crime, se não houvesse isso ou não houvesse aquilo. Jesus está chorando por algo que ninguém mais estava chorando. E nós somos chamados a aprender a gemer sobre coisas que jamais teriam te perturbado antes. Você será como Jesus, então, um homem de dores, que sabe o que é padecer. E, como eu disse, quando ele se aproximou de Jerusalém, ele chorou e disse: quem dera você soubesse neste dia as coisas que trazem a paz, mas agora as coisas que trazem paz estão ocultas aos teus olhos, e não há tristeza maior você ser cego para as coisas que te trazem paz, que te trariam paz. Mateus 19, 41. Ninguém além de Jesus estava chorando pelos fariseus naqueles dias. As pessoas olhavam para os fariseus, aqueles homens importantes, bem-sucedidos, respeitáveis, de todas as formas. Ninguém chorava ao olhar para eles. Todo mundo pensava: cara, esses caras estão com tudo, né? Esses caras são um sucesso. E Jesus olhava e chorava, mas ninguém além de Jesus estava chorando pelos fariseus naquele dia. E assim será com você. Você vê motivo de tristeza agora, que só os olhos de Jesus veem. Jesus vê motivos de tristeza em cada momento alegre das pessoas perdidas. Ele vê só escuridão. Você começa a ver motivos de tristeza através dos olhos de Deus, como Paulo em Atenas. Mas a tristeza não é a principal paixão da nossa alma, apesar dessa realidade. Não é a paixão mais profunda, não é a paixão dominante, não é a mais durável, não é o que vai durar mais tempo, não é a paixão que vai te carregar através da tragédia e da morte. A tristeza, não. A tristeza é apenas o solo, mas a planta é a alegria. É isso que Paulo estava dizendo. A tristeza é o vento, mas a asa que corta os ventos é a alegria. Não é? A tristeza é uma colina íngreme, mas a alegria é a marcha lenta de força, de pernas que sobem. E a tristeza é o fogo, mas a alegria é o ouro refinado pelo fogo, que sai melhor, mais precioso, em vez de ser prejudicado. Então Paulo não diz em 2 Coríntios assim: nós somos alegres, mas sempre tristes. Ele não diz isso, não é? Ele diz tristes, mas apesar desses obstáculos, nós temos uma alegria destemida. Nós não somos alegres e sempre tristes. Nós experimentamos a tristeza, mas apesar de todos os obstáculos do mundo, há uma alegria destemida em nós. Como a alegria cristã pode ser tão poderosa, como Paulo está descrevendo. Como a alegria pode ser tão poderosa que nenhuma perda. Paulo sabia o que era amigos serem assassinados, todo tipo de violência.
Como a alegria cristã pode ser tão poderosa que nenhuma perda, nenhuma tragédia, nenhum sofrimento, nenhuma ameaça pode destruí-la. Como pode? Não é? Como pode ser tão forte a alegria cristã a ponto de conseguir estar simultânea ao sofrimento? Não é que depois que o sofrimento passa, ela aparece de novo. Não. Sempre alegres. Mesmo quando a tristeza, ou seja, quando todos os obstáculos para a alegria se instalam, a alegria continua lá. Simultaneamente àqueles obstáculos, a alegria. E até mesmo penetram no sofrimento e impede totalmente que qualquer tipo de tristeza nos destrua emocionalmente. A resposta é que a tristeza, ela se alimenta do quê, queridos? A tristeza se alimenta das trevas do mundo. Mas a alegria se alimenta da glória de Deus. A alegria se alimenta do fato de que Deus é o meu grandiosíssimo galardão. Então é óbvio que aquilo que é mais bem alimentado, se algo se alimenta de algo finito e algo se alimenta de algo infinito, aquilo que se alimenta de algo infinito é infinitamente mais forte do que o que só pode se alimentar de algo finito. Então, a escuridão do mundo, com suas consequências, do qual a tristeza se alimenta, não é definitiva, não é final, não é infinita, não é grandiosíssima, mas a glória de Deus é suprema. E portanto a alegria que se alimenta pela glória é infinitamente mais forte que a tristeza que se alimenta das coisas finitas do mundo. Eu quero mostrar isso a vocês nas Escrituras, e por que a alegria se correlaciona tão intimamente com a glória de Deus. E porque é totalmente impossível não haver alegria e Deus está sendo glorificado em nossas vidas. Mas primeiro me deixe esclarecer os termos, não é? Para que a gente não confunda as coisas. Quando a gente fala em ter uma paixão, não é? Quando a gente usa a palavra paixão, a paixão dominante, não é? A gente pode usar a palavra para o próprio sentimento emocional. A gente usa a palavra para o próprio sentimento emocional, ou a gente pode usar a palavra para o objeto pelo qual você tem o sentimento. A gente usa dessas duas formas. Você pode dizer, ele a ama a sua esposa com paixão. Ou você pode dizer, ela é a paixão dele. Você vê, fizemos coisas diferentes. Assim, a paixão pode ser o próprio sentimento, ou a paixão pode ser a pessoa pela qual você sente, não é? A paixão. Então, até aqui, não é? Nesse breve olhar, a gente está usando a palavra paixão como sentimento chamado alegria, a maior paixão da alma regenerada e aquilo que é ligado mais intimamente com a glória de Deus. Então, nós não estamos falando sobre as sensações físicas que podem acompanhar ou não, mas o sentimento da alma, do coração, que pode ou não produzir efeitos físicos. Assim, a alegria é a paixão essencial da alma regenerada, por causa do objeto que é o seu grandiosíssimo galardão. O sentimento é a afeição espiritual, a sensação da alma, a paixão. E aqui está a necessidade de esclarecimento. Quando a gente diz que a alegria é a nossa paixão, ou é a minha paixão, ou é a paixão da alma regenerada, nós não estamos dizendo que a alegria é o objeto da nossa paixão.
que a coisa que a gente mais quer é a alegria. E a alegria é o objeto, é o foco da nossa vida, é a alegria. Não é? Como se a gente, como se eu alegremente abraçasse a alegria como a minha satisfação. A minha maior satisfação é a alegria. Eu quero a alegria. Não. O que eu alegremente abraço é Deus. O meu preciosíssimo galardão, herança. O Deus da glória. Eu abraço a glória de Deus. Ou Cristo, ou a glória de Cristo, ou a glória de Deus na face de Cristo. A alegria não é abraçada, nós não abraçamos a alegria. Não é? A alegria é o abraço na glória de Deus, na beleza de Deus. Então, quando eu recebo mesmo o penhor desse grandiosíssimo galardão que Deus é, eu abraço Ele com minha satisfação. A minha satisfação o abraça. E essa experiência é a alegria. Então, quando a gente diz, em um momento, a gente vai ver nos textos, que a gente deve deixar a glória de Deus ser a nossa única paixão, e deve, não é? A gente quer dizer que a glória de Deus deve ser o seu tesouro supremo. Ele é o nosso grandiosíssimo galardão, e isso é o que permeia e unifica todos os tesouros e prazeres da alma. Ou seja, produz essa paixão dominante de alegria. A alegria é a melhor palavra para descrever, então, a recepção interior, a recepção do coração, a recepção da alma, e o deleite que a glória de Deus, quando é provada, é experimentado na alma humana. Então, quando Paulo diz em 2 Coríntios 6,10 que a marca do cristão é que é triste, mas sempre alegre, não é? Ele está dizendo que esse regozijo, essa alegria é indestrutível, que nem no momento de maior tristeza a alegria se esvai ou vai embora, nem por um momento. Ela está sempre lá, porque, como eu disse, aquilo que trouxe a tristeza, aquilo do qual a tristeza se alimenta, é algo finito, é algo desse mundo. Mas aquilo que está alimentando a alegria é algo infinito, é a glória de Deus. E como a alegria se alimenta de algo totalmente, infinitamente maior do que a tristeza se alimenta, a alegria é indestrutível. A tristeza não é páreo para a alegria. Então, é um regozijo indestrutível. Não importa o que o humanismo secular diga, a psicologia secular, as novas ideias, essa é a realidade. É a realidade. Então, quando Paulo diz em 2 Coríntios 6,10 que a marca do cristão é triste, mas sempre alegre, ele está dizendo que esse regozijo é indestrutível. Através de todas as dores, ele ainda está lá, porque ele é supremo, porque é onipresente, porque a alegria se alimenta de um objeto onipotente, um objeto unificador, algo que não, um universo inteiro junto é incomparável, é a glória de Deus, especialmente a glória de Deus na pessoa de Cristo, na cruz, ou seja, no único e verdadeiro Evangelho. Então a gente vê, e vai ver isso na primeira carta do apóstolo Pedro, e extrair duas implicações surpreendentes para a vida antes de nós cearmos. A saber que a alegria na glória de Deus é o que glorifica a Deus. E a ideia de que um cristão que não tivesse essa alegria pudesse glorificar a Deus de alguma maneira é totalmente impossível. E dizer que há um cristão que não glorifica a Deus nem se deleita na glória de Deus é dizer uma contradição. Então,
pelo amor de Deus, você deve buscar alegria, gozo em Deus com todas as suas forças, todo o tempo da sua vida. Então Pedro, ele conecta a alegria à glória de Deus. Há duas passagens chaves em 1 Pedro. As cartas de Pedro são para um povo que está passando por um sofrimento muito grande, né? E no primeiro capítulo, Pedro começa no versículo 3 celebrando o novo nascimento. Se você é uma nova criatura dos cristãos e a esperança viva de uma herança imperecível. E ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, uma esperança imortal, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e imarcessível, guardada nos céus para vós. Então o maior tesouro dessa herança a gente vai ver, mas a gente hoje de manhã gastou um tempo falando sobre isso. Mas o que vem a seguir é a conexão da alegria de Pedro com essa herança. E Deus está nos guardando para isso. Verso 6: nisto vos regozijais. Nisso vocês têm grande alegria. Então assim os cristãos se regozijam em sua esperança viva na herança imperecível que eles têm e que cada vez estão mais próximos de desfrutá-la plenamente. A nossa alegria se alimenta de algo infinito. Como eu disse, as tristezas se alimentam sempre de coisas infinitamente menores desse mundo. Essa alegria, ela é simultânea à dor, como a gente viu. O versículo 6b diz: nisto vos regozijais, embora por um pouco. Ele vai fazer a mesma coisa que o apóstolo Paulo faz. Ele está se referindo a esse curto período de tempo chamado vida. Vocês se regozijam nessa herança, embora por um pouco, ou seja, nesse curto sopro de vapor chamado vida, se necessário, tenhais sido entristecido por várias provações, aflições. Então Pedro responde: porque a alegria perdura mesmo no meio das provações que causam tristeza. Não é apenas que eles têm esperança na herança além, que está diante deles, mas que as próprias provações preparam os cristãos para maior gozo dessa herança, refinando sua fé, ou sua capacidade de abraçar e de estar satisfeito em Deus vai sendo aumentada nessas aflições e não diminuída. Nisso vocês se alegram, embora agora, por um pouco, se necessário, vocês tenham sido contristados por várias provações, para que, ou seja, esse é o propósito das provações que Deus considera necessárias em nossa vida, para que a autenticidade testada da sua fé, mais preciosa do que o ouro, ou seja, a autenticidade que demonstra que Deus é a sua herança, a autenticidade testada da sua fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora seja provada pelo fogo, pode ser encontrado para resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro diz que nós nos regozijamos por meio da provação de fogo, ou seja, significando que a provação como fogo causa dor, porque Deus tem um propósito refinador que resulta, versículo 7, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós poderíamos debater se é Jesus quem recebe o louvor, a glória e a honra, ou se são os cristãos aqui, porque o jeito que é construído, o que Pedro está dizendo, porque Deus tem um propósito refinador que resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E a gente pode olhar para isso e olhar se é numa coisa e na outra, porque Jesus está aparecendo em glória
quando ele vier. Mas a ênfase de Pedro recai sobre a glória do cristão, porque Pedro está enfatizando a beleza e a preciosidade do ouro que passou pelo fogo e que saiu purificado. Ele está falando dos cristãos, não é? Sobre o seu refinamento glorificante, não é? Se a gente pudesse usar essa expressão. Mas a glória e a honra que vem a nós é a glória de Jesus. Então nós estamos compartilhando a glória dele. Essa glória que chega a nós através disso não é a glória, nossa glória, ou qualquer glória, é a glória do próprio Cristo. Nós estamos sendo glorificados como ele, como Paulo diz em Romanos 8:17. E essa é a grande herança do versículo 4, na qual nos regozijamos. A glória de Cristo nos transformando para compartilhar essa glória para sempre. Então vem a declaração surpreendente de Pedro no versículo 8 sobre a nossa alegria, que confirma essa conexão com a glória. Ele diz: embora vocês não o tenham visto, Jesus, vocês o amam. Embora vocês não o vejam agora, vocês creem nele e se regozijam com alegria indizível e cheia de glória. Literalmente a frase é alegria inexprimível e glorificada. Vocês têm uma alegria glorificada, mas cheia de glória é útil, né? Como os tradutores fizeram. Ou seja, nossa alegria abraça a glória, a beleza, não é? De Cristo. Glória sempre é a manifestação da beleza, não é? Da beleza. A santidade é a beleza de Deus, a glória é a manifestação dessa beleza. Nossa alegria abraça a glória, a beleza de Cristo, já que agora, em esperança, em fé, em parte, como um penhor. É isso que o Espírito Santo está fazendo. Nós abraçamos e amamos, estimamos e valorizamos e desfrutamos tanto a glória de Cristo, que a nossa alegria, que abraçou que é o abraço dessa glória, essa alegria é transformada pela glória. Nossa alegria se torna então glorificada, não é? Por isso que é uma alegria indizível e cheia de glória, mas na verdade é uma alegria glorificada, é o que ele está dizendo. Ou seja, essa alegria é permeada, é moldada pela glória invencível de Cristo. E é por isso que nós podemos estar tristes, mas sempre alegres, porque você vê o que está alimentando a alegria, você vê o que está sendo aquilo que está fazendo ela aumentar. Não há páreo para isso no mundo. Na verdade, não há páreo para isso no universo. Não há páreo para isso no céu e na terra. Então a tristeza, ela está se alimentando de uma melancolia que está desaparecendo. Todas as coisas que alimentam a tristeza são coisas que estão morrendo, são coisas que estão diminuindo, são coisas que estão se esvaindo. Mas a alegria está se alimentando da glória indestrutível de Cristo. A tristeza está definhando, porque ela se alimenta de algo que está acabando, enquanto a alegria está se expandindo. Ela está sendo glorificada, porque ela se alimenta de algo indestrutível, de algo infinito, e nessa alimentação, essa alegria está sendo glorificada. Enquanto a tristeza está morrendo, se alimentando de coisas que estão morrendo, de coisas que estão definhando, a alegria está se alimentando de algo que a glorifica, está sendo transformada na própria alegria do próprio Jesus todo glorioso. E nós podemos dizer isso com a autoridade do próprio Jesus, porque ele nos disse em João 15, o seu último discurso para os discípulos antes de ir morrer: estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria, o meu gozo, esteja em vós, e vossa alegria seja completa, né? João 17:13. Assim, a paixão suprema, penetrante e unificadora da alma cristã é
da alma regenerada é a glória de Cristo, criando uma alegria invencível, uma alegria glorificada, que se alimenta disso, enquanto todas as tristezas se alimentam de coisas que estão definhando, morrendo, finitas, menores, e a alegria se alimentando daquela coisa infinita, que glorifica a alegria. Então, através de toda a aflição, de todas as provações ardentes, de todo o sofrimento, a glória de Cristo, que é a revelação perfeita do Pai, que é o nosso tesouro, a nossa herança, não é? A glória de Cristo é o tesouro infalível e inabalável, no qual todos os tesouros, todas as coisas que foram criadas só são um pequeno eco e prazer de todos os prazeres, não é? Então é por isso que Pedro diz: ainda que não o vejam agora, vocês creem nele. É a fé verdadeira, provada no fogo, e se regozijam nele com uma alegria inexprimível, cheia de glória, ou seja, uma alegria glorificada. E há mais um texto em 1 Pedro que fala, esclarece o que vimos, que é 1 Pedro 4, 12 a 14. Observe de novo as conexões entre alegria e glória. Pedro começa com as provações de fogo que ele mencionou no versículo 7. Amados, ele diz, não se surpreendam com a provação de fogo quando vier, grandes sofrimentos, quando vier para testá-lo, como se algo estranho estivesse acontecendo com você. Mas regozijai-vos, alegrai-vos em participar dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e regozijeis quando a sua glória se manifestar. Se pelo nome de Cristo sois contristados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aqui nós temos novamente a presença da glória de Deus experimentada através do Espírito, e a esperança para a glória de Deus quando Cristo for revelado na segunda vinda. Então, o efeito de ambos, tanto de um quanto de outro, é a alegria, é o que ele diz. A alegria por ser tão forte que resiste à ardente. Ele diz, não estranhem, não é? Antes vos regozijem. Então, o versículo 14b, ele diz que você se regozija mesmo nos sofrimentos que fluem como insultos, porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre você. Deus se aproxima nisso e nos mostra coisas de si mesmo e da sua glória como em nenhum outro momento, e a nossa alma se alimenta disso, enquanto a tristeza só tem coisas pequenas e morrendo para se alimentar. Ele vem com o Espírito da glória, que é o Espírito Santo, não é? O Espírito de Deus, e o versículo 13 diz, nossa alegria presente na glória de Deus nos habilita a nos regozijarmos ainda mais plenamente na glória que há de vir. Ou seja, esse experimentar da glória agora que o Espírito Santo faz no meio dos sofrimentos, nos habilita, nos prepara ainda mais para apreender mais da glória e da alegria na manifestação de Cristo. Mas regozije-se agora, ele está falando agora, não é? Se alegrem na medida em que você participa dos sofrimentos de Cristo, para que, aí já é um objetivo, é um resultado, você também possa se alegrar quando sua glória for revelada. Portanto, a gente pode, terminando, concluir que a glória de Deus em Cristo, ou a glória de Cristo, que é a imagem de Deus, criando uma alegria invencível em nós, já que essa alegria é alimentada pela glória de Deus na face de Cristo, é a paixão suprema da alma regenerada, penetrante, e é a paixão unificadora da alma cristã, e que o sofrimento não consegue, não tem chances contra ela, por causa daquilo que ela se alimenta e daquilo que o sofrimento se alimenta. Acaba que o sofrimento, as dores refinam, mostram mais claramente a beleza dessa alegria, o seu poder indestrutível.
O sofrimento acaba sendo só aquilo que realça. Quando você bota uma joia num veludo negro para a pessoa ver o diamante bem, o sofrimento só pode fazer isso por causa daquilo que alimenta. Não causa dano, não é? Então eu disse que isso tinha duas implicações surpreendentes para a nossa vida. E vou mencionar e falar sobre isso outro dia. A primeira é que o objetivo de Deus de ser glorificado, não é? Tudo que Ele faz é para manifestar sua glória, a glória de Cristo. E Cristo, tudo que fez foi para manifestar a glória do Pai, né? Ele diz: glorifica o teu nome na sua oração sacerdotal. E de Deus disse: eu já glorifiquei e glorificarei. Tudo que o Pai faz é para a glória de Cristo, tudo que Cristo faz é para a glória do Pai. Mas você vê que o objetivo de Deus em fazer tudo para a sua glória não é um problema, porque é essa glória que produz a alegria indestrutível em nós. Faz a nossa alegria glorificada, indestrutível no povo, é exatamente a contemplação dessa glória. Então, quando Deus faz tudo para a sua glória, Ele também faz tudo para a nossa alegria indestrutível, já que o que alimenta ela é exatamente essa glória. Então, visto que a nossa alegria é alegria na glória de Deus, é alegria glorificada, é alegria que se alimenta da glória de Deus, nossa alegria glorifica a Deus, como mais nada poderia glorificar. Assim, a busca de Deus apenas por causa da sua glória, do seu valor infinito, como a nossa herança, é a busca contínua da alegria, mesmo que a alegria seja, na verdade, o abraço dessa glória. Mas sem essa alegria, a glória não está sendo abraçada, nem a glória então está alimentando. Portanto, não é a alegria que a Bíblia diz que o Espírito Santo produz. Não é indestrutível e é óbvio que não pode estar lá o tempo todo, em qualquer circunstância, protegendo, guardando e elevando e nos preparando para a glória, o desfrute mais profundo eternamente, por causa das aflições nas quais essa alegria triunfou enquanto estávamos nesse mundo. Em segundo lugar, significa que você não deve, você não ousa achar que você realmente pode estar adorando a Deus sem alegria, ou que existe salvação sem alegria, no qual não vendo, mas crendo, exultais nele com uma alegria indizível e glorificada. Porque se você é indiferente à alegria em Deus, você então é indiferente à glória de Deus, porque é a glória de Deus que alimenta a alegria. Você não tem como ser indiferente à alegria em Deus sem ser indiferente à glória do próprio Deus. E é óbvio que isso seria terrível sobre nós, mas a notícia indescritivelmente boa é que Deus, Ele, fazendo tudo para a sua glória, é exatamente o alimento de toda a nossa alegria, a glória dele. E portanto, triste, mas sempre alegres na glória de Deus, não é simplesmente profundamente satisfatório para nós, não é em todo sofrimento, mas é a coisa que mais glorifica a Deus no mundo. É essa alegria que se alimenta da sua glória, que é indestrutível, porque ao se alimentar dele, se torna indestrutível pelo que se alimenta. E todas as tristezas só podem se alimentar de coisas infinitamente menores, que estão murchando, perecendo e morrendo. Portanto, ela não é algo comparável à alegria, de tal maneira que mesmo quando ela está em andamento, a alma está se alimentando de algo muito mais poderoso, que é a glória de Deus.
que é o que alimenta a alegria. Então é a paixão suprema da alma humana. Essa alegria é a paixão onipresente, unificadora das almas salvas em um mundo ainda não salvo. É a marca dessas almas salvas no mundo não salvo, enraizado no único evangelho verdadeiro e não domesticado, não humanizado, mas o evangelho que aponta para aquele lugar em que Deus é a nossa própria herança. Eu serei sua grande recompensa, sua grande herança, seu preciosíssimo galardão. Então, dessa glória flui todo o alimento da alegria. E Paulo está dizendo, é por isso que ela é a maior característica, é a paixão unificadora da alma regenerada. E ela, mesmo simultaneamente, as piores coisas consegue estar nesse patamar infinitamente mais alto, porque ela se alimenta de algo que não tem comparação. Todo o universo foi criado só para mostrar algo dessa glória, e na verdade a alegria se alimenta dessa glória incriada, eterna de Deus, na pessoa de Cristo, por causa do sangue que foi derramado e do seu corpo que foi partido. Vamos ficar de pé.